noite mais uma vez, família Church. Estão de casa nova? Vocês estão chiques, hein? Dá um aplauso pro Senhor aí, glória a Deus, aleluia. Vocês estão chiques demais, glória a Deus. A linha americana a gente vai acompanhando pela internet e torcendo por vocês, glórias a Deus. Mas algo que tem impactado eu e a Daiane é a velocidade com que o Senhor tem trabalhado nesse lugar. Uma velocidade muito rápida, porque Ele tem pressa, né, amados? Glórias a Deus. Eu queria agradecer, Jorge, obrigado, meu irmão. Camila, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Amém? Vamos começar com uma oração. Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque a Tua palavra diz que esse é o dia que o Senhor nos fez. E o desejo do Teu coração é que nós possamos nos regozijar e nos alegrarmos desse dia, Pai. E a Tua palavra também, o salmista vai dizer: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai, então o nosso coração está alegre nessa noite, contente por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Tudo que o Senhor já começou a fazer nos louvores, vai fazer através da palavra e vai continuar fazendo através dos meses, Pai. Então, Espírito Santo, eu entrego o controle dessa mensagem nas Tuas mãos, Pai. Aqui eu fiz um simples esboço, mas direcione para a área que o Senhor desejar nesta noite, papaizinho, porque o Senhor conhece cada vida aqui, Pai. E eu tenho certeza que todos nós sairemos diferentes nessa noite, Pai. Assim nós oramos e agradecemos, e todos digam amém, glórias a Deus. Eu preciso de pelo menos umas 30 pessoas aqui queimando por Jesus? Tem, glórias a Deus. Os 30%, até o final não vai chegar em 100%, viu, jovem? Vamos devagar. Amados, eu não sei se não tiver como colocar aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Queria, antes de nós entrarmos no tema, esse versículo é muito importante. Eu vou começar aqui, 1 Coríntios 2,14. É um versículo bem conhecido, ele diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amados, Paulo está escrevendo isso para a igreja de Corinto, e olha o que interessante ele fala, ele diz assim, que a pessoa natural, ela não compreende as coisas do Espírito. E quem é a pessoa natural? Fala para quem está do seu lado assim. Então, primeiro para você, diga assim, eu e você. Todos nós, amados, somos pessoas naturais. Alguém aqui já está no campo do sobrenatural? Ainda não, né? Nós vamos chegar, mas ainda não. Então todos nós somos naturais. Então Paulo está dizendo, olha, a pessoa natural, é difícil ela compreender e entender as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Peterson, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu preciso que nós entendamos no início dessa palavra, que nós estamos num ambiente espiritual. Amém? Eu vou repetir isso, nós estamos num ambiente espiritual. Então, amados, ainda que nós estejamos aqui, natural, nós estamos vendo, mas isso é um ambiente espiritual. Então, se nós estivermos aqui sentados, vocês estão sentados, eu estou aqui, se nós estivermos aqui pensando, mas depois do culto, o que eu vou comer? Mas será que eu vou comer uma pizza, um X-Dog? Mas amanhã eu tenho que pagar aquela conta, mas isso e aquilo. Amados, se nós tivermos dessa forma, somente o corpo aqui, mas a mente em outro lugar, muito provavelmente, nós vamos sair por essa porta da mesma forma que nós entramos, ou às vezes até pior. Agora, se nós entendermos que as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente, que nós estamos no ambiente espiritual, aí as coisas mudam.
Porque, amados, enquanto nós estamos, o que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos pegar alguns textos bíblicos, nós vamos expor eles e vamos tentar aplicar ele na prática. E nesse momento que nós estamos ministrando a palavra, é como se o Espírito Santo estivesse dando, ele vai liberando códigos, chaves, insights, que se você estiver atento, um que você pegar, você vai falar, esse é para mim. Uma área, meu irmão, tantas vezes a gente não consegue guardar uma mensagem inteira, mas uma coisa que você pegar e cravar e falar, amanhã isso aqui está em prática, muita coisa pode mudar, amém? Então isso é importantíssimo. Amados, o tema que o Senhor colocou no meu coração, ele é um tema, avivamento para o tempo do fim. Vamos repetir isso? Avivamento para o tempo do fim. Amados, a gente ouve muita gente falando, nós estamos no fim dos tempos, nós estamos no fim dos tempos. Mas vamos entender um pouco isso. Quando nós vemos em Mateus 24, Jesus, ele dá ali vários cenários que acontecerão nos últimos dias, no fim dos tempos, amém? O que Jesus fala lá? Jesus fala assim, haverá guerras. Mas, amados, guerras é uma coisa atual? Desde que mundo é mundo, a gente ouve de guerra. Jesus fala também rumores de guerra. Rumores de guerra é uma coisa atual? Não. Ele fala sobre terremoto. Terremoto é uma coisa atual, amados? Sempre teve isso. Ele fala sobre fome, pestes. Amados, isso nós temos ao longo da história. Mas tem uma revelação no livro de Daniel que me faz acreditar e ter certeza que nós estamos de fato vivendo o fim dos tempos. Vamos conferir? Daniel capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Se não der para colocar aí, a gente caminha aqui. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Depois você lê com calma em casa. Daniel capítulo 12 diz assim, nessa época, está falando do fim dos tempos. Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se levantará para defender o seu povo. E haverá aqui na terra um tempo de terrível sofrimento, como nunca houve até então. Mas todos os que estiverem seu nome inscrito no livro serão salvos quando o sofrimento acabar. E muitas pessoas cujos corpos estão enterrados ressuscitarão. Alguns receberão a vida eterna, alguns receberão castigo para a vergonha eterna. Então os sábios brilharão como o sol, e os que levaram outras pessoas a obedecer a Deus brilharão para sempre como as estrelas. Versículo 4. Mas você, Daniel, guarde segredo sobre essa profecia, deixe-a selada para que ela só seja entendida perto do fim dos tempos. Observe agora isso. Quando haverá grande busca de conhecimento por todo o mundo. Algumas versões diz, o conhecimento, 12:4, o conhecimento se multiplicará. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Amados, isso nunca aconteceu na história da humanidade. Nunca. A busca por conhecimento, como ela é hoje, o conhecimento se multiplicando. Hoje você conversa com a pessoa, ela sabe um pouco de tudo, meu irmão. Ela sabe como está a política, ela sabe como está o time de futebol dela. Aí você pergunta da economia, ela sabe também. Ela sabe de tudo. Por quê? Porque o conhecimento se multiplicou de forma muito rápida, de forma assustadora. Então, para mim, esse é o maior sinal de que nós estamos, de fato, vivendo os últimos dias. Amém? Talvez você diga, não, mas e para o final dos tempos? Nós só temos perspectiva de coisas ruins? Não. A palavra nos garante que nos últimos dias, no final dos tempos, haveria um grande avivamento. Um grande avivamento para o povo de Deus. Então é isso que eu queria trabalhar nessa noite. Um avivamento para o tempo do fim. Eu quero usar como base, não precisa abrir, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Isso aqui é uma oração que Abacuque está fazendo. Olha que coisa linda essa oração que ele diz. Capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos.
no meio dos anos, faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, quando Abacuque está escrevendo isso, ele está falando: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Naquele tempo, ele ouviu as profecias que ia vir, ele fala: e eu temi, houve temor no meu coração. Então, Pai, faça algo, aviva-nos, aviva a tua obra no nosso meio. Essa é a oração de Abacuque. Amém, amados? Vamos lá então, para a gente finalizar a introdução, eu quero trabalhar o que é um avivamento bíblico. Então nós entendemos que nós estamos no fim dos tempos, nós entendemos que há uma promessa de avivamento para esse fim dos tempos. Agora, o que é um avivamento bíblico? Vamos trabalhar um pouquinho isso. Primeiro, o avivamento bíblico não é apenas emoção. O avivamento bíblico, amados, ele não é um sentimento, algo que nós sentimos aqui na hora do culto, chega na segunda-feira, a gente está do mesmo jeito, chega na terça-feira, a gente está fazendo as mesmas coisas. Não, isso não é um avivamento bíblico. O avivamento bíblico, ele traz uma transformação de vida, ele traz uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança nas atitudes. Todo o avivamento bíblico, ele trouxe transformação de vidas. Uma segunda coisa que é o avivamento bíblico, ele produz frutos de arrependimento. Amados, vocês podem ler sobre vários avivamentos na história. Nunca houve um avivamento sem que antes houvesse arrependimento. O que é o arrependimento? É uma mudança de rota. E essa busca, esse arrependimento, ele vai para cá e nós vamos para lá. E essa busca é pela presença do Senhor. Esse é a terceira forma do que é o avivamento bíblico. Ela traz fome e sede de Deus. Traz fome e sede pela presença. Ó, que coisa linda o que o salmista fala no Salmo 42, versículo 1 e 2. O salmista diz assim: como a corça procura ansiosamente um riacho, assim a minha alma tem sede pelo Senhor. Ó meu Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar de novo na sua presença? Amados, todo avivamento bíblico, ele tira do foco, não que o Senhor não possa nos curar, libertar, trabalhar nossa vida financeira. Não, isso tudo ele pode, vem junto. Mas o avivamento bíblico, amado, ele traz fome e sede pela presença do Senhor. É a presença que é o diferencial. Entenda isso. O inferno, ele não vai ser ruim, amados. O pior do inferno não é quem vai ficar sofrendo lá, quem vai estar atormentado, quem nunca vai conseguir sair de lá. O pior do inferno não é isso. O pior do inferno é a ausência da presença. Da mesma forma, meu irmão, deixa eu te falar algo. O que vai fazer a diferença no céu não é que a palavra diz que nós vamos andar em ruas de ouro, que lá não haverá mais choro, mais tristeza. Poderia ser dessa forma. Tira a presença do céu para você ver o que acontece. Acabou, Jorge. A presença é o que nós temos de mais importante, amados. Então eu já quero liberar uma chave aqui. Se por algum momento você tem deixado de lado essa presença, ei, essa é a noite. Essa é a noite para você se agarrar ela e falar: não, de perto de você eu não saio, Jesus. Eu não saio não. Amém? Então o avivamento bíblico, ele sempre vai trazer, ele não é apenas emoção, ele sempre vai produzir frutos de arrependimento, e ele sempre vai trazer uma fome e uma sede pela presença de Deus. Ok até aqui? Vamos caminhar um pouquinho então. Aí nós chegamos no seguinte, amados. Ok, eu já entendi também o que é um avivamento bíblico, e entendi que nós estamos no fim dos tempos. Agora, como eu me mantenho avivado todos os dias? Amados, isso é uma dificuldade de todos nós. Se eu perguntar para os pastores, eu estou aqui em cima, você falar: nossa, Peterson, você está aí, você acha que você é muito, nossa, você é espiritual, né, amados?
Só a gente sabe o que a gente passa. Então aqui, amados, todos nós passamos dia de desânimos. Todos nós. Mas eu quero trabalhar nessa noite, como nós mantermos avivados. Porque às vezes você tem um momento de desânimo, você passar um dia que você não está legal, tudo bem. O problema é quando isso vai prolongando, aí você tem que tomar cuidado. Aí você tem que já cortar. Então nós vamos trabalhar aqui de 3 maneiras nessa noite, de como você se manter avivado. Amém? Amém. Glórias a Deus. Amados, a primeira maneira que eu coloquei aqui nós precisamos tomar cuidado com as distrações. Fala para quem está do seu lado, fala, toma cuidado com as distrações. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, amados, sempre o inimigo ele vai trabalhar através de brechas, pequenas brechas, e geralmente nós damos essas brechas quando estamos distraídos. Geralmente, amados, o inimigo se usa de brechas quando nós estamos distraídos. Então, a gente teria vários exemplos aqui para falar sobre distração, mas hoje, sem dúvida, a maior distração que nós temos está na palma das nossas mãos, o celular. O meu eu deixei ali. Amados, é a maior distração que nós temos. O celular ele pode ser uma bênção, mas ele também pode ser uma maldição. Então nós precisamos tomar cuidado. Lá em casa, ainda mais por conta da Alice, da idade dela, e nós trabalhamos com o celular, é difícil isso daí. Mas principalmente quando ela está em casa, a gente sempre deixa o celular lá no escritório, deixa num lugar assim longe. Às vezes a gente vai lá, responde. Porque, amado, senão nós não está tendo mais tempo em família. Se bobear, a gente senta na mesa para comer, tá? Se bobear, eu vou sentar no quarto para brincar com ela e estou lá. Então a nossa maior distração hoje é o celular. E não tem como nós falarmos, mas vamos para trás. Não, amados, não, isso daí é daí para mais. Hoje você paga a conta, você faz tudo no celular. Eu não estou querendo dizer isso, eu estou querendo dizer que nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes você está falando assim, o Senhor não fala, mas por tanto tempo que eu estou pedindo para o Senhor falar. E o Senhor está dizendo essa noite, eu continuo falando com você. Eu continuo falando contigo na sua casa, só que as vozes, tantas vozes que você está ouvindo, que a minha está no meio, então você não consegue discernir qual é a minha voz, porque ela está no meio de outras. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com tudo, equilíbrio é tudo. Timóteo vai dizer que o Espírito que o Senhor nos deu, é um Espírito de poder, amor e moderação. Que eu estou dizendo isso, talvez você pode falar assim, não, mas é que lá em casa eu uso o celular o dia inteiro, mas assim, é o dia inteiro louvor, é um dia inteiro palavra, é uma atrás da outra, meu irmão, e se eu te falar que nem isso é saudável? Tudo que é demais faz mal, amados. Você precisa, talvez, sabe o que você está precisando, nessa semana? É só um pouco de silêncio. Eu fiquei alguns segundos em silêncio. Já apareceu algo estranho. Quando eu me lembro da história de Elias, amados, entenda isso. Elias, ele acaba de ser usado de uma forma tremenda pelo Senhor. Jezabel faz uma ameaça para ele. Ele fica com medo e ele foge. Até que ele chega numa caverna. Depois você acompanha essa história lá. O texto vai dizer que Elias, dentro da caverna, passa um vento. Mas o Senhor não estava no vento. Depois veio uma tempestade. Imagina, irmão, você dentro de uma caverna, o barulho da tempestade caindo.
mas o Senhor não estava na tempestade. De repente veio um terremoto, amados. Imagine Elias, imagina você dentro de uma caverna, meu irmão, um terremoto acontecendo. O barulho que fez naquele lugar, mas o Senhor também não estava no terremoto. De repente, a palavra do Senhor diz que ouviu-se uma brisa suave. Então, Jorge, na brisa suave, Elias conseguiu ouvir a voz do Senhor, conseguiu discernir a voz dele. Talvez se Deus falasse com ele no meio daquele barulho de terremoto, vento, ele não ia discernir. Mas na hora que ele fica em silêncio, ele consegue discernir a voz do Senhor. E o Senhor ali dá instruções importantíssimas sobre o final do ministério de Elias. Então, amados, talvez nessa semana a única coisa que nós precisamos é um pouco de silêncio. Ah, mas eu gosto de ouvir uma palavra por dia. Meu irmão, ouve lá a sua palavra, é bênção, tenha o seu tempo devocional. Depois, meu irmão, medita um pouco no que você ouviu. Deixa o Espírito Santo falar com você. Ah, mas eu gosto de ouvir louvores. Meu irmão, delimita um tempo, ouve lá os louvores, adora, isso é bênção demais. Mas tenha um momento, amados, em que você consiga discernir o Espírito falando com você. Amém? Glórias a Deus. Vamos caminhar, que eu tô sem relógio, gente. Dá o celular aqui, amor, para mim. Glórias a Deus. Senão me empolgo aqui, me perco, Jorge. Glórias a Deus. Então, amados, nós precisamos tomar cuidado com distrações. Amém? Glórias a Deus. Aqui nós poderíamos falar outras, mas eu coloquei o celular porque é o que nós estamos vivendo de fato. Amém? Como se manter avivado no tempo do fim? Primeiro, cuidado com as distrações. Segundo, prepare o ambiente. Vamos repetir? Diga, prepare o ambiente. Aleluias, amados, não há como haver um avivamento sem nós prepararmos o ambiente. E qual é esse ambiente? Fala para a pessoa que está do seu lado, diga, é a sua casa. Meu irmão, todo avivamento começa na nossa casa. Todo avivamento, olha essa frase, todo avivamento coletivo, primeiramente, veio de um avivamento individual. E esse avivamento individual, ele não começa no trabalho, ele não começa na faculdade. E se eu disser que esse avivamento individual ele não começa na igreja, vai chocar ou não? Mas não começa na igreja. Vamos fazer uma matemática simples? A semana tem 7 dias. Todos nós aqui temos 24 horas por dia. 24 horas no dia. Então a nossa semana tem 168 horas. Quantas horas por semana você passa na igreja? Ainda que você, meu irmão, ainda que você está em todas as atividades, mas se você colocar uma questão de porcentagem, a maior parte da nossa semana nós passamos na nossa casa. Casa e trabalho, mas em casa. Então o avivamento ele começa na nossa casa. E quando eu falo isso, eu me lembro de Atos capítulo 3. Olha que coisa interessante. Depois você confere lá. Atos capítulo 3 vai dizer, é bem conhecido esse texto, que Pedro e João, eles estão caminhando para a oração na igreja, às 3 horas da tarde, eles estão caminhando. E aí, eles chegam até na porta do templo, há um paralítico, um aleijado, desde nascença estava ali. Esse homem tinha mais de 40 anos. O capítulo 4 de Atos vai falar isso. E amados, aquele homem, ele fala para Pedro e João, vocês têm alguma coisa para me dar? Vocês têm alguma esmola? Pedro e João olhando para ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Depois você confere no texto. Ele não levantou, Jorge. Por que ele não levantou? Porque aquele homem não tinha fé, amados.
Ele não estava ali, ele não pediu cura para os apóstolos, não, ele pediu dinheiro. O texto vai falar que Pedro falou: em nome de Jesus, levanta e anda. Na hora que Pedro pega a mão dele, levanta ele. Na hora que Pedro levanta ele, o texto vai falar que as pernas e os tornozelos dele se firmam. E aí ele sai andando e louvando ao Senhor. Mas Peterson, o que você está querendo dizer com isso? Amados, aquele homem foi curado pela fé dos apóstolos. Ele não tinha fé para ser curado. Agora eu te pergunto, imagina se Pedro e João estão indo para a igreja assim: vamos lá para mais um culto, né? A oração. E aí Pedro, será que está meio estranho, né? Porque Jesus subiu, agora estamos aqui, né? E aí? Deixa a vida nos levar, vamos ver. Imagina, amados. Não! Pedro e João, eles estão indo para a igreja cheios da presença. Mas aonde eles se encheram, meu amado? Eles se encheram em casa. Eles se encheram em casa, amados. Então na hora que aquele fala: não, você vai levantar hoje. Levanta e anda. Então, amados, nós precisamos preparar o ambiente. Nós precisamos preparar o ambiente. E muitas vezes você está sentado aí, você está falando assim: mas quando o meu marido começar, quando a minha esposa, porque eu... Não, amados, o avivamento começa em você. Se você estiver avivado, você aviva a sua casa toda. Começa em você. Amém? Glórias a Deus. Vamos caminhar aqui. Diga comigo assim, essa frase é muito importante para nós prepararmos o ambiente. Diga assim: nem tudo é espiritual, mas tudo pode ter reflexo no mundo espiritual. Eu falei essa, Jorge, na dos casais. Vou repetir aqui novamente. Um exemplo básico. Cadê os casados aqui? Só os casados. Só quem ama ser casado? Permanece. Olha, toma cuidado, permanece com a mão levantada. Glória a Deus. Amados, para a gente entender essa frase, que nem tudo é espiritual, mas tudo pode ter reflexo no mundo espiritual. Há um texto que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro diz assim: vocês maridos devem ser cuidadosos com as suas esposas, estando atentos às necessidades delas e respeitando-as como o sexo mais frágil. Lembre-se que vocês e suas esposas são co-herdeiras do dom da graça da vida. Hajam assim para que as suas orações não sejam interrompidas. Amém? Então qual que é o conselho de Pedro? Que ele está falando assim: vocês precisam tomar cuidado quando vocês se relacionarem, porque maridos, vocês têm que ser cuidadosos. Vocês não podem desrespeitar as suas esposas. Então vamos para um exemplo básico. Marido e mulher estão lá em casa conversando. Está lá conversando sobre qualquer coisa, amados. Você está lá discutindo. Tem alguma coisa de espiritual nisso? Sim ou não? Não tem nada de espiritual nisso. Você está ali conversando. Mas, e se o negócio começa a engrossar? O negócio começa a engrossar, de repente o marido ali já sobe um pouquinho o tom, já lança uma palavra de desrespeito sobre ela. Ou muitas das vezes, amados, ignora. Às vezes sua esposa está passando por uma situação difícil, e você, isso aí é frescura dela. Ignora. O que Pedro está falando? Que se nós homens agirmos assim, as nossas orações vão ser interrompidas. Então aí refletiu no espiritual. Então uma coisa que é natural, se nós não tomarmos cuidado, ele reflete no espiritual, meu irmão. Aí a nossa oração não pode passar do teto. E aí complica. E nós, homens que estamos aqui, se fosse Paulo escrevendo isso, a gente tinha até uma desculpa. Não, mas Paulo está falando isso porque ele não sabe o que é enfrentar uma mulher na semana da TPM. Ele não sabe o que é isso. Mas, irmãos, é Pedro que está falando isso daí. E Pedro era casado, porque o evangelho vai dizer que Jesus curou a sogra de Pedro. Então não tem para onde nós escapar. É melhor aceita que dói menos. Então isso daqui é um exemplo, amados. Mas nós precisamos estar atentos dentro do nosso lar. Porque às vezes uma coisa que é natural pode refletir no mundo espiritual. Amém? Glórias a Deus. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Se nós queremos receber um avivamento dentro da nossa casa, nós vamos ter que observar algumas coisas. Primeiro, amados,
não é mais qualquer palavra que nós proferimos dentro do nosso lar. Então, palavrão, amados, palavras de baixo calão, isso aí tem que sair. Ah, mas é porque eu ouço lá o pessoal do trabalho, é porque na hora do... Meu irmão, ore sobre isso. Porque se nós queremos preparar o ambiente da nossa casa para um avivamento, amados, o que sai da nossa boca é muito importante. Amados, se você quer preparar o ambiente da sua casa para um avivamento, não é mais qualquer coisa que você assiste. Porque tudo que nós colocamos através do celular ou entra através da TV, amados, reflete. Esses meses atrás, eu e a Daiane, a gente foi assistir um filme no cinema. Um filme lançamento, não, vamos lá. Amados, de verdade, eu saí daquele filme perturbado, Jorge. Saí perturbado de lá. No carro, um negócio estranho. Eu falei, meu Deus, que é isso? Chegou no carro, eu falei pra Daiane, amor, você sentiu alguma coisa? Ela falou, tô sentindo esse negócio meio estranho, hein? Porque, amados, o primeiro versículo que nós vemos de Paulo diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas muitas das vezes ele não é discernido. Então às vezes você vai falar, isso é bobeira, mas não é não, amados. Agora eu te pergunto, será que os filmes que você tem assistido, será que as séries que você maratona, será que você pode convidar o Espírito Santo e falar, Espírito Santo, senta aqui no sofá comigo, vamos maratonar junto? Ou será que você tem que falar, Espírito Santo, espera um pouquinho ali na cozinha, eu vou assistir um negocinho ali, depois a gente volta. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é sensível, ele tem sentimentos, a palavra diz que ele se entristece. Então, amados, é claro que isso não é de uma hora para outra, não foi um dia que eu cheguei em casa, não, amados, mas ore sobre isso, fala, Espírito Santo, eu quero preparar o ambiente do meu lar para um grande avivamento, há uma promessa do Senhor para o avivamento nos últimos dias, e eu não quero ficar de fora, eu não sei você, meu irmão, eu não quero ficar de fora do que Deus vai fazer, na verdade eu não quero ficar de fora do que Deus já está fazendo, porque nós conversamos com pessoas, amadas, e você fala, meu Deus, o avivamento ele não vai chegar, ele já chegou. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa casa, amados. Provérbios 4:23 vai dizer assim, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Peterson, mas eu tenho dificuldade nisso, como eu guardo o meu coração? Porque, amados, não é guardar o seu coração, isso aqui que está pulsando, não é isso, é guardar a sua alma. Mas como eu guardo? Nós guardamos o nosso coração através do que nós pensamos, através do que nós olhamos, através do que nós falamos e através do que nós ouvimos. Hoje não vai dar tempo de a gente poderia trabalhar um por um aqui, mas entenda isso, então é muito importante. Fala, eu estou ouvindo qualquer coisa, aí não tá. Não, amados, a gente é totalmente influenciado pelo que a gente ouve. Se você ouve músicas, você tem ainda o hábito de ouvir músicas mundanas, amado, e você fala, não, isso não tem nada a ver não, sabe de nada, inocente. Isso tem muito a ver. Isso influencia totalmente na sua vida espiritual, influencia totalmente você guardar o seu coração. É só você reparar nas letras que você ouve. Se quando nós louvamos aqui, há um impacto no mundo espiritual pelas letras, você acha que as letras lá de fora não tem nenhum impacto? Tem, amados. Então nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Uma outra forma de nós prepararmos o nosso ambiente do nosso lar é os louvores. Meu irmão, o louvor, ele prepara o ambiente. Já teve dia lá em casa que está um clima estranho, está meio assim, um olhando para o outro. Às vezes é um louvor, amados, que você coloca. Aquele dia que você está meio desanimado, você já coloca um louvor lá em cima, você já começa a dar uns pulos lá. Mas o louvor prepara o ambiente. Ele prepara o ambiente para o avivamento. Ele prepara o ambiente para milagres. Olha que coisa interessante isso daqui. Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Olha o que aconteceu aqui. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram,
E logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões. Amados, sabe o que me chama muito a atenção nesse texto? É que Paulo e Silas, eles tinham tudo para estarem reclamando. Porque, amados, eles estão presos, não porque eles cometeram algum crime. Eles apanharam e foram presos porque eles estão pregando a palavra. Eles estão curando pessoas. Através deles, Jesus está libertando pessoas, espíritos malignos estão sendo expulsos. E eles apanham e estão presos por conta disso. Qual que seria o normal ali? O normal, meu irmão, era Paulo olhar para Silas e falar: ei, Silas, acho que a gente confundiu as coisas, né? Olha o que nós estamos passando, mano. A gente largou tudo que a gente fazia. O Espírito Santo de Deus. Jorge e Camila, muitas das vezes as dificuldades, os desafios do ministério, se em algum momento vocês pensarem dessa forma, lembre dessa passagem. Se em algum momento o fardo vir de uma oferta, mas você falar: o que a gente fez? Se lembre que o Senhor quem chamou vocês para essa obra. Só que Paulo e Silas, amados, eles não estão reclamando, murmurando. Eles começam a louvar. Eles começam a adorar, e naquele momento a palavra diz que, de repente, todas as portas das cadeias se abrem. Alguém aqui, amados, tem alguma dúvida de que Paulo e Silas saem daquela prisão totalmente avivados? Mas eles prepararam o ambiente com louvor. Amém? Então há algo muito, muito importante no louvor. Amados, então nós vimos aqui como se manter avivado. Cuidado com as distrações. Primeiro, prepare o ambiente. Nós vamos caminhar aqui um pouquinho. E por último, amado, para nós se mantermos avivados, nós vamos precisar se posicionar. Mas se posicionar em quê, Peterson? Se posicionar em Cristo. Tem uma sigla que eu tenho falado, que ela é o PPSA. Faz todo mundo assim com o dedão, faz assim, ó. Diga assim: posicionamento gera presença. Presença gera santidade e autoridade. Vamos entender isso, amados. Quando nós se posicionamos, quando você se posiciona na sua casa, quando você se posiciona como você se posicionou nessa noite vindo na casa do Senhor, quando você se posiciona muitas das vezes nas redes sociais, quando você se posiciona de alguma forma, o que você está fazendo? Você atrai a presença. Quando a presença chega até você e você começa a caminhar com ela, o reflexo natural disso gera em você santidade. E não se engane, amados, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, só que não é algo que você tem que... Não, amados, se você caminha com a presença, automaticamente ela vai te gerar santidade. Então você começa a entender a autoridade que já está sobre você. Então você começa a entender quando Jesus falou: se você crer em mim, você vai fazer as obras que eu faço e ainda maiores. Então nós começamos a entender quando Jesus diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias. Então nós conseguimos entender quando Jesus fala: ei, troca comigo, traz o seu jugo para mim, traz o seu fardo para mim, e toma o meu para você, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então nós conseguimos entender isso, que quando nós estamos com Ele, há alívio
Porque ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, amados, sem se posicionarmos, nós não vamos conseguir se manter avivado, amados. Não vamos. Se você não se posicionar no seu devocional todos os dias, amados, ser intencional nisso. Eu não estou falando de ter vontade, amados. Tem alguém aqui que eu acordo todo dia com vontade de orar? Tem alguém aqui que faz assim, ó. Você fala: todo dia eu acordo com vontade de ler a Bíblia. Todo dia. Eu acordo no manto. Tem alguém aqui? Ainda bem, senão nós ia fazer uma oração aqui para Jesus e arrebatar você. Porque, amados, não é uma coisa natural isso. Nós não acordamos. Só que no momento que você se posiciona em oração, no momento que você se posiciona na palavra, o seu dia muda. O seu dia muda. Ah, mas eu vou orar então porque eu vou mudar Deus. Não, Deus não vai mudar, meu irmão. Deus está aqui, ó. Ele não vai mudar nunca. Mas quando eu e você oramos, o que nós fazemos? Ah, mas eu vou ler a palavra porque se eu decorar versículo, ai, Deus vai ver que eu estou falando. Não, meu irmão, não vai acontecer nada também. Deus está aqui, ó. Mas quando você decora a palavra, quando você declara a palavra, o seu coração muda. Porque há poder nas palavras. Então, amados, nós precisamos se posicionar. Coloquei aqui: se posicione mesmo sem estar totalmente pronto. Porque muitas das vezes, amado, talvez vai chegar um convite, talvez até dos pastores. Daqui a um tempo vai chegar um convite e falar: ó, você não quer tomar conta desse trabalho na igreja? E aí você vai falar assim: ai, estou totalmente pronto. Ai, não, ó, quando Deus fizer isso, aí eu vou estar tranquilo, aí eu vou trabalhar na obra dele. Quando Deus me der aquilo, aí eu vou contribuir. Não, amados, não. Se posicione sem estar totalmente pronto. Sabe por quê? Deus nunca procurou pessoas capacitadas. Você pode orar isso nos textos bíblicos. Pega lá. Deus nunca procurou pessoas capacitadas, mas Ele sempre capacitou as pessoas disponíveis. Ele sempre capacitou quem está disponível, meu irmão. Então, ainda que você, é nessa limitação sua mesmo. Se eu fosse esperar eu pensar que eu sou capacitado para subir aqui em cima, meu irmão, eu não tinha subido. Mas quando o Jorge me deu o convite: não, Jorge, vamos sim, meu irmão. A gente vai orar, o senhor vai ministrar alguma coisa e nós vamos para cima. É posicionamento. Então se posicione, mesmo sem estar totalmente pronto. Amém? Uma outra coisa aqui que, meu irmão, ele muda totalmente o posicionamento dentro do nosso lar. Mais uma vez, só os casados aqui. Só os casados. Amém? Amados, isso nós temos praticado na nossa casa. E não é fácil. Mas nós temos visto um avivamento do Senhor dentro do nosso lar, que é a prática da oração em casal. Irmãos, isso é muito difícil. Parece que é fácil, mas não é. Meu irmão, várias vezes eu e a Daiane lá, eu falava assim: amor, se prepara, daqui a pouco vamos orar um pouquinho juntos, tal. Meu irmão, era tiro e queda, dava 2 minutos, nós estávamos discutindo. Levantava o negócio e nós falávamos: o que é isso? De onde que veio isso aqui? Por quê, amados? O que nós precisamos entender? Quando Deus fala lá no princípio: o homem se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Amados, isso daqui é um significado espiritual. Porque você está sentado do lado da sua esposa aí. Você é a mesma carne que ela? Não, meu irmão. Você é uma carne, ela é outra, ela está aí do seu lado. Então quando Deus fala: vocês se unirão e serão uma só carne, amados, isso daqui é espiritualmente falando. Então quando vocês se unem em oração, amados, o céu desce. O céu desce. Aí talvez você fale assim: ai, eu não sei nem orar, mas como? A gente está um nem está olhando para a cara do outro direito, como que eu vou? Não sei nem o que falar. Meu irmão, você vai fazer dessa forma, e minha irmã também. Você vai pegar, alguém vai ter que tomar a iniciativa. Não vai ter jeito. Você pega, chama, fala: vem aqui, me
dá um abraço, vamos ter um tempo de oração. E você começa pelo quê? Começa agradecendo. Fala, Senhor, obrigado pela vida do meu esposo, obrigado pela vida da minha esposa. Se é a mulher que está fazendo oração, você vai falar, Senhor, obrigado por esse sacerdote que você colocou na minha casa. Aí você está falando, mas Pedro, você não está entendendo o jeito que está lá. Sacerdote, e esse sacerdote? Não, esquece. Mesmo que você não estiver enxergando nada, você vai falar isso, vai falar, Senhor, obrigado por esse sacerdote que você colocou na minha vida, na minha casa. Obrigado, Senhor. Ele é o sacerdote do nosso lar, o Senhor é o provedor. Se é o homem que está fazendo, Senhor, obrigado por essa mulher sábia que o Senhor colocou. Aí você vai falar, meu Deus, sábia? Não, você vai declarar, Senhor, ela é sábia, Pai, eu declaro isso sobre ela. Senhor, obrigado, Pai. Lembra de onde nós começamos, Senhor? Quantas lutas nós já vencemos juntos. Pai, quantas coisas nós passamos juntos, obrigado, Senhor. Aí se a mulher ela vai falar assim, Senhor, tenha de misericórdia. Tem hora que parece que mora um cavalo aqui dentro de casa, Senhor, é só coisa que vai, é coisa que vem. Não olha para o lado agora, irmãos, senão você vai se denunciar. Daqui a pouco vocês estão dando risada, o clima já melhorou. Quem está entendendo o que o Senhor está falando essa noite? Então, amado, só que alguém vai ter que dar o primeiro passo. E, amado, sabe o que nós temos visto como resultado? Porque lá em casa, a Daiane vai para o devocional dela, eu vou para o meu devocional. Só que, amado, nós temos tido experiências de coisas que o Senhor tem nos revelado e direção que o Senhor tem nos dado somente quando nós estamos orando juntos. Tem coisa que o Senhor não vai falar individualmente para você, Ele vai falar quando você se unir com sua esposa e com o seu esposo. Você vai perceber, amados. Ah, Pedro, mas eu vou fazer uma oração e se nada mudar, eu desisto, porque a gente já tentou. Meu irmão, mas peraí. Uma vez que a gente vai na academia, muda a nossa vida? Mas você está com um problema de saúde, você vai lá na nutricionista, ela fala, você precisa mudar aqui a alimentação. Um dia que você fez dieta, transformou alguma coisa? Mas nas disciplinas espirituais a gente é assim. Eu orei, não mudou nada. Não, meu irmão, você vai continuar. Você vai continuar, você vai insistir, o Senhor vai revelar. O Senhor vai descer, você vai ver como o clima na casa melhora. Vocês estão discutindo por qualquer coisa? Começa a praticar isso daí. Começa a praticar. O Senhor vai quebrantar o coração de vocês. Isso vai refletir nos filhos. E muda o ambiente da casa. Amados, entenda isso. Não há como haver um avivamento no seu lar se marido e mulher não estiverem juntos, conectados. Isso não é fácil, mas é possível. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu ver a hora aqui. Vamos caminhar já para o final, amados. Coloquei aqui, nunca troque o secreto pela posição. Porque muitas das vezes, ouça aqui, voluntários, todos da casa, nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes, nós se posicionamos, e nós estamos tão posicionamento, a gente tem tanto compromisso, muitas das vezes até na igreja, que nós esquecemos do secreto. A gente nunca pode trocar a posição pelo secreto, porque o que você gera em secreto é o que vai te manter na posição. Quem está entendendo isso? O que nós geramos em secreto, amados, o que o Senhor nos entrega nos devocionais. Sabe, eu acho interessante, a Daiane, ela já tem uns 3 cadernos lá. Todo devocional que ela senta, ela escreve algo que o Senhor fala com ela. Ela tira uma palavra e ela escreve algo. Eu tenho um caderninho, o meu é de jejum. Todos os propósitos de jejum que eu faço, eu sempre coloco lá. Jejum por esse propósito. Porque, amados, isso você está gerando um relacionamento. Você está gerando experiências. O nosso relacionamento com o Senhor não pode ser uma coisa fria. E que a gente senta, daqui a pouco, deixa eu fazer minhas coisas. Não. O contato com o Espírito Santo é 24 horas por dia, 7 dias por semana, é 365 dias no ano. E Ele quer gerar isso em nós. Amém? Para a gente finalizar.
Então nós temos 3 disciplinas espirituais: oração, meditação na palavra e o jejum. Nesses últimos minutos, amados, 5 minutos, não mais do que isso, eu quero tratar um pouquinho com os irmãos a respeito do jejum, porque é algo muito pouco falado nas igrejas. Eu tenho conversado com pessoas que têm muita dificuldade, muitas dúvidas acerca do jejum, e ele é uma disciplina espiritual, amados. Se você quer estar posicionado, se você quer se posicionar, o jejum é uma ferramenta que você precisa conhecer. E na Bíblia nós temos alguns tipos de jejum, mas eu quero falar aqui sobre o jejum que Jesus fez, que foi um jejum somente tomando água. Então, amados, comece a praticar. Hoje não vai dar tempo de a gente prolongar, mas pesquise um pouco sobre isso. Hoje nós temos, eu estou terminando de ler um livro, A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Eu acho que hoje no Brasil, amados, se ele não for uma das maiores, se não for a maior, com certeza é uma das maiores referências que a gente tem no assunto. E isso, meu irmão, mudou o meu relacionamento com Deus. Por alguns anos atrás, eu tive, por alguns meses, uma batalha muito grande no campo da mente. Uma batalha tremenda no campo da mente. Que eu achava que eu não conseguia controlar os meus pensamentos. Vinha pensamentos ruins, eu tentava combater, só que eu não conseguia, meu irmão. E na igreja, todo domingo na igreja, orando, fazendo tudo certinho. E eu me lembro que nessa época eu comecei a praticar o jejum. Por quê? O que o jejum ele revela o pior de nós? Porque você quer conhecer uma pessoa, deixa ela com fome. É verdade sim ou não? Porque, amado, você começou a ficar com fome, você fica irritado. Só que acontece, se você tem um propósito, então comece devagar. Comece devagar, muitas das vezes, eu não sei. Ou você janta e fala, Senhor, eu vou até amanhã na hora do almoço. Ou você toma café da manhã e fala, Senhor, eu vou pular o almoço, eu vou até o final da tarde. Mas sempre, jejum espiritual, você tem que ter um propósito. Então você começa ele com uma oração, fala, Senhor, eu vou fazer um propósito agora, vou me abster de alimentos até tal hora, por esse propósito, Pai. Amados, mas eu sinto dor de cabeça, às vezes um pouco de tom. Você fazer isso em casa, porque muitas vezes dá um pouquinho de fraqueza, mas se você vencer isso, meu irmão, você vai ver a graça que há no jejum. Por quê? O que acontece? O que eu aprendi? Quando você aprende, ninguém nasceu sabendo isso, mas quando nós aprendemos a dominar o nosso estômago, nós dominamos qualquer parte do nosso corpo. Então se você está tendo batalha no campo da mente, se você está com crise de ansiedade, preocupação, meu irmão, começa a praticar o jejum. Porque você vai ver que muitas das vezes essa crise que você está tendo, meu irmão, quando você sentir fome, e você aprender a controlar o seu estômago, você vai falar, isso daí não é tudo que eu pensava não. Meu irmão, um pouco mais até de 1 ano eu fiquei numa guerra travada, e o jejum foi uma arma poderosíssima. Então ore sobre isso, pesquise sobre isso, leia sobre isso, porque eu tenho certeza que é uma arma espiritual, onde você vai se posicionar. Amém, amados? Fique de pé, por favor, no seu lugar. Ô Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, a Tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor, nós falamos sobre avivamento para o tempo do fim. Papaizinho, nós entendemos nessa noite o que é um avivamento bíblico. Nós entendemos que para nós se mantermos avivados, nós vamos precisar tomar cuidado com as distrações. Nós vamos precisar preparar o ambiente que é a nossa casa, e nós vamos precisar se posicionar em Cristo, Pai. Senhor, o Senhor conhece cada vida, cada família aqui representada, Pai. E eu quero declarar nesta noite, Papaizinho, que o Senhor está mudando lares, o Senhor está mudando os corações, Pai. O Senhor está trabalhando, Papai, e a partir de hoje, Senhor, distrações vão cair. A partir de hoje, Papai, os Teus filhos
vão preparar o ambiente para receber o avivamento e também vão se posicionar. Ei, 30 segundos, é você e Deus nesse momento. Você sabe naquilo que você precisa melhorar para que haja um avivamento. Fala: Senhor, eu estou aqui nesta noite. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais da tua unção. Eu quero mais da tua glória, Pai. Eu dependo da tua presença.